Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 25/8/2020. É com muita alegria que estamos novamente reunidos em torno da mensagem do Evangelho. Abraçamos a todos com muito carinho, agradecidos pela presença nesse espaço bendito. O tema de hoje, em torno da oração, é suportar com coragem. Lembrando Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, ele diz que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige e em comunhão com o ser espiritual que nos tutela, Jesus, e tenhamos nesse momento um instante de transcendência, ampliando a consciência, os sentimentos, para descobrirmos o caminho que necessitamos percorrer para a nossa sublimação. Portanto, suportar com coragem. Vamos abrir o Evangelho no capítulo 28, no item 30º, capítulo esse intitulado Preces Espíritas, quando Allan Kardec inaugura a nossa manhã nos ensinando, dizendo: ato de submissão e de resignação. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual ou a expiação de uma falta de uma existência anterior. Caso esse último, em que pela natureza da expiação poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Consolador, esclarecedor, acolhedor, renovador. Amanhã se abre, definindo uma novidade. Tarefas vão surgir, amigos vão se aproximar,
intercâmbio com várias faixas mentais hão de nos auxiliar. Desafios a superar. Impedimentos que sugerem a ampliação da visão e o esforço para sobrepor, para que vençamos a nós mesmos. Recordamos pelas manhãs, quando nos reunimos em prece, estamos aqui para caminhar um pouco mais no terreno interior. Uma viagem sem volta. Quanto mais acessar, mais nos sentiremos felizes e estimulados, pois estaremos em busca de uma realidade até então desconhecida. O eu. Tomar posse dos bens. Agigantar, ampliar, potencializar os valores divinos que já adquirimos e que, conjugado com o potencial, hão de nos projetar para a perfeição. Estamos aqui em meio a dificuldades, é certo. Problemas são muitos, uma vez que somos ainda incipientes, primeiro por não compreendê-los na íntegra, sabendo quais são seus objetivos. Segundo, que somos frágeis face à nossa condição evolucional. Mas é consolador percebermos que o Pai investe no Filho, nos dá todas as possibilidades. Mas o nosso tema quanto à aflição, Kardec vem afirmar que ela advém de nós mesmos. Olhem, observemos a frase: quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência. Isso é nosso. Imprudência. Não agirmos dando os valores devidos, busca sintonizar com a justiça, com os sinais que nos alertam, sem verificação dos possíveis perigos. Imprevidência. O que viria a ser previdência? Tentar prever, ajuntar em celeiro, recolher provisões. Seja o significado mais ajustado à nossa necessidade agora. Mas o que vale, com Kardec, é refletirmos que o mal em si, ele advém de um erro de cálculo. Vida pregressa ou em algum momento da nossa vida. Tem uma imagem muito didática que ajuda a gente a entender um pouco do que vem a ser o livre-arbítrio. Poder escolher. Quanto mais evoluído, mais amplia esta capacidade, essa aptidão, que vai se aprimorando. Nas faixas inferiores, o livre-arbítrio é limitado. Mas, enfim, quanto mais se compreende, se responsabiliza, abraça o trabalho, estuda, opera, se liberta. Por
que se compreende a lei divina. Passamos a operar como tal. Nos indica, utilizando dos recursos da voz interior da consciência. Mas para simplificar, a escolha, ela é de responsabilidade de cada um. Mas a consequência não o é. Você não domina a consequência. Você é chamado para trabalhar com a causa. Porque a consequência escapa das mãos. Quando você exagera neste ou naquele quesito de ordem alimentar, a lógica patenteia que haverá uma repercussão. Mas como ela virá, não tem como medir. É nesse sentido que nós queremos dizer. Depois que você solta uma palavra, você não consegue recolhê-la. Ela já foi dita. Um comportamento pode trazer consequências, por exemplo, para alguém que está do seu lado. Mas o Espiritismo, inclusive, nos afirma que temos muitos companheiros. E quando encarnados, mesmo se formos um clarividente de alta capacidade, aptidão, esse clarividente não tem domínio sobre o mundo exterior. Ele não vai registrar na totalidade o mundo que o circunvolve. Você pode buscar na história aquele mais apostólico possível. E aí os religiosos querem mensurar, né, o potencial. Aí é outra conversa. Mas nem mesmo esse tem domínio sobre os reinos, como teve Jesus. Eu vim em nome do Pai. E quando ele vem em nome do Pai, automaticamente ele tem autoridade. Mas isso aí é um outro assunto. Quero dizer o seguinte: se a gente não consegue ver o que está à nossa volta, como nós podemos medir qual será a consequência de um ato? Graças a Deus, a providência nos dá a consciência. E esta nos diz quando exageramos. Quanto mais você ouvi-la, melhor será o diálogo. Mais prudência, mais previdência. E aí entra o ingrediente chamado misericórdia. Mas você não vai conseguir medir. Costuma um ato repercutir por muitas vidas. Por isso, devemos lembrar que estamos conectados o tempo todo com o passado e com o futuro. Os nossos sofrimentos advêm das nossas escolhas. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Queixar de Deus? Queixar da vida? Não. Os infortúnios, observem, se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Se a gente for analisar com muito carinho, cuidado, grande parte do que a gente julga ser domínio próprio chega a não ser na totalidade. Um vacilo não costuma escapar? E aquilo que por mais atento esteja, surge uma complicação e altera tudo. Hoje eu vou fazer isso e aquilo. Costuma uma mensagem desviar tudo. Um telefonema tira você da rota. E pode ser um infortúnio.
como pode ser uma coisa muito boa. Mas sob o ponto de vista de ser uma prova, uma expiação, tanto uma quanto outra, é um processo de aferição importante. Não estamos interessados em saber se isso foi agora, se foi antes de ontem, nessa vida ou em outra. O importante é identificar. A consequência está chegando, tem uma razão. Aprendamos com a lição. Espiar não é ficar olhando, como diz aqui em Minas. Porque mineiro espia. Espiar para o mineiro é ficar olhando, observando. Não, espiar aqui é no sentido de tirar de dentro. Pôr para fora. No caso, espiar dialoga com a imperfeição. Então podemos falar que existe expiação psicológica, íntima, como também a expiação que vem de fora para dentro. Mas o objetivo sempre será fazer com que o indivíduo ponha o potencial para fora. Alguém pode dizer, não é pôr a mazela para fora. Tudo na vida tem dois lados. Atende-se aos dois princípios. Mas o que é o mais importante não é só colocar o mal para fora. O corpo faz isso. O corpo é buril. O corpo é esponja que auxilia o perispírito a drenar. Ok, isso é fato. Mas nós temos que trabalhar com o espiritismo cada vez mais essencial. Então, por que não pensar em espiar, tirar o potencial, o germe da perfeição, como uma flor que tem um perfume, expressão utilizada no Livro dos Espíritos, um perfume de uma flor. Esse perfume exala o que tem no potencial, mas ainda não é flor e nem fruto. Olha que interessante. Moral, justiça, virtude, nós temos e exala quando fazemos uma prece, uma boa ação, quando somos sinceros, como agimos com equilíbrio, com harmonia, essa flor exala perfume contagiante, especial. Nenhuma flor no mundo pode dar o que a flor interior é capaz. É tão especial a gente observar histórias como aquelas vividas por Chico Xavier, quando os espíritos utilizavam do ectoplasma que ele era possuidor e exalavam essências de rosas, efeitos luminosos. Os encarnados ficam discutindo a envergadura do Chico. A luz é dele, o perfume é dele. Lógico que ele tinha parcela, mas luz e perfume é registrado principalmente quando o ser está sensível a definir que há uma reflexão, a sua com a minha, com as nossas. Porque se você for obtuso, você não vai captar cheiro nenhum. A definir que o bem é do Senhor, Deus é a luz máxima. É muito especial esse capítulo. Porque ao invés de a gente ficar cultuando o outro, você passa a verificar o seu potencial que precisa de ser trabalhado. E isso é que vai te fazer feliz. Não é ficar analisando a história de terceiros. Embora sejam referências, exemplos, indicadores. Emmanuel nos ensina, através da nossa alma querida Chico Xavier, que é necessário fazer luz. Interpretando Jesus,
Me vem à memória a última lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Valha da sua luz, porque o luzeiro do outro amanhã pode ser retirado. E o que será de você? Brilhe a sua luz. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não o passado. Favoráveis que possam ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Você está doente, abandonado, aflito, desanimado, sem esperança, angustiado, depressivo. Está na hora de levantar do leito, amigo. Minha irmã, a enfermidade, a dor, o obstáculo são notas para o seu erguimento. Nada no mundo vem por acaso para te derrubar, para te combater, para te matar, para tirar os seus bens mais valiosos. Não, não é assim que funciona a vida. Em todos os casos devemos submeter-nos à vontade de Deus. Suportar com coragem as tribulações da vida. Se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Essa expressão fica gigante. Durante milênios, interpretamos como que é necessário sofrer, pagar, purificar os pecados do mundo para sermos virtuosos e acessarmos o reino dos céus, vivermos no Olimpo com os deuses. Talvez em espiritismo, sermos anjos, participantes da falange de missionários que vão renovar o mundo, que vieram para combater a corrupção, a injustiça social. Viemos para o mundo para sermos anjos guardiões do planeta. Enquanto não aprendermos a cuidar de nós mesmos, com humildade, com paciência, com prudência, com previdência, com misericórdia, é muita vaidade querer consertar a grama do vizinho. E é lamentável ficar apenas um lusco-fusco de vê-la mais verde do que a sua. O seu esforço, o seu trabalho, o seu investimento, o seu amor, a sua coragem, a sua alegria é a verdadeira submissão. Submissão ao que a sua consciência diz que é melhor. Resignação. Dar o tempo, o seu devido valor. A cada dia o seu mal. A cada hora um momento da sua afirmação. Mas se não for agora, será depois. Não precipite. Dê tempo ao tempo. Caminhe corajosamente para frente. Como afirma o adágio popular, porque atrás vem gente. E graças a Deus, o que está ficando para trás, sob o ponto de vista das nossas imperfeições, significa que nós estamos substituindo por aquisições que vão nos libertar. Vamos pensar
nessa imagem que foi oferecida sobre a grama verde do vizinho e os nossos desafios no âmbito que nos compete como jardineiros da vida. Pensamos no heroísmo, nos grandes heróis, nos seus feitos, e esquecemos que cada momento da vida possa ter sido mais bem aproveitado do que se imagina. Porque para chegar numa grande realidade de uma obra, ela passa pelos tijolos, pelo cascalho, pela brita, pela areia, pelo cimento, pelos pilares, com serventes, com pedreiros, com mestres, com engenheiros, com o sonho do proprietário. Tudo na vida é cíclico e abre oportunidades para que a gente aprenda e faça, ou faça aprendendo, como queira a ordem. Nós vamos refletir nesse momento final do nosso encontro sobre o heroísmo oculto, que é o mais valoroso. Emmanuel, no livro Alma e Coração, na lição 17, diz assim: terás ouvido narrativas em torno de feitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros. Quais os que tombaram na defesa da coletividade, em honra da justiça, e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada, em louvor da ciência, ao perquirirem processos de socorro aos sofrimentos da humanidade. Reverenciemos, sim, o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte. O heroísmo oculto dos que sabem viver, dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Amigo, amiga, pondera isso. Quando os embaraços da vida te amarguem o coração, certifica-te de que, se existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres, existem multidões no mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver. No auxílio ao próximo, apagando-se a pouco e pouco, em penhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Reflitamos no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Será ela, talvez, o cativeiro das obrigações domésticas, inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente, a tutela de um companheiro menos feliz,
a tolerância permanente para com o esposo ou esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, elevação e concórdia na direção da comunidade. A matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a todos nós. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual será? E como será a cruz que te pesa nos ombros? Repito, qual será? E como será a cruz que pesa nos seus ombros? Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no Monte da Vitória e da Redenção. Esperando, tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto, na fidelidade aos nossos próprios deveres, até o fim. Até o fim, carregando a cruz dos deveres, no santo heroísmo oculto, na bendita fidelidade ao que foi combinado. Pois todos os desafios do mundo que ensejam a nossa responsabilidade foi solicitado por nós. E a gente aprende no adágio popular que o combinado nunca foi caro. Caro é quando você não combina, deixa a coisa correr solta e depois tem que pagar um preço alto. Que Deus nos abençoe, porque o heroísmo, quando oculto, ele realmente é um heroísmo, é um ato heróico, porque está livre de qualquer tipo de aplauso, reverência, que possa estar insuflando, na verdade, a nossa vaidade. Vencer a si mesmo é você com você, sob os auspícios de uma alma que te ama profundamente, e ela te provou dando a vida. O magnânimo Jesus, o excelso amigo, que nesse momento nos abraça, nos envolve, nos fortalece e santifica-nos com a verdade. Esclarece, apoia e confirma com a lógica da vida, com os testemunhos e provas que nos visitam. Basta ter olhos de ver, e o testemunho é esse: estarei convosco até o fim. Tende bom ânimo, tende bom ânimo sempre. Que Deus abençoe. Ser sincero, fiel. Os céus
benefício e a tua vitória. Não esqueça disso. Sinceridade é para consigo, para que seja também com o próximo. Não adianta ser verdadeiro com o outro e mentir para si mesmo, que é sim a pior mentira. Pense com amor, haja com caridade. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, sempre.